Fala, turminha, muito boa noite. Tudo beleza com vocês? Bora falar do nosso estudo hoje, né? O que tá acontecendo no preço. E já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, que isso aí ajuda demais o canal. Então curte, compartilha com quem você acha que tá precisando aí conhecer o método Smart Money, para que a gente possa estar cada vez mais ajudando, né, turma? E bora falar do índice, né? Esse movimento hoje que era meio que previsível, um dia meio que sem nada para fazer. É como vocês me viram ali, esse tipo de operação, assim, dias assim, eu não fico arriscando encontrar fundo e ele não consegue fazer as quebras de estrutura como deveriam, né? E aí isso acaba nos deixando fora. E aí, o que que eu quero, o que que a gente tem que analisar aqui agora, né? Vamos dar uma passadinha. Eu tô aqui com um gráfico de 1 hora primeiro, para a gente analisar o que está acontecendo. Ó, então vamos botar o 4 horas, só para vocês entenderem, né? Que a gente tem aqui uma zona de liquidez enorme gerada aqui, onde eu tenho esse fundo, tem esse fundo e tem esse fundo aqui, os três no mesmo lugar, né? Então, ou seja, tem aqui atrás é lugar que tem muito dinheiro. Por isso que a gente tem essa região aqui dos 126.000, 125.700, 126, que é uma região muito importante, que pode ser que o preço vá até lá. A gente tem aqui, quando a gente olha em time frame maior, a gente vê uma movimentação que o preço está fazendo, né? Ó, quando a gente desenha, fica mais claro. Ele pega a liquidez, vai no fundo, para vocês entenderem como que o índice tá com um movimento bagunçado. Olha só o movimento que o índice está fazendo, a zona que é o movimento do índice, sem ter padrão, né? O que que a gente consegue ver como padrão aqui? Essa parte aqui, ó, que ele está segurando nessa região, né? Aqui, de novo, ó, a gente está olhando o gráfico de 4 horas, a gente já começa a ver os pavios que ele está deixando nesse time frame, ou seja, a rejeição já começa a aparecer por a gente estar no fundo, né? Percebam aqui, é normal isso, né? Quando a gente chega nas extremidades, a gente começa a ter rejeição através de pavios, e aqui já começou, ou seja, se o preço veio vendido daqui, os compradores chegando aqui, eles começam a querer montar a posição para tentar levar o preço até o próximo ponto lá em cima, né? Então, isso é muito importante. Aí a gente tem que ter o conhecimento e entender o que está acontecendo para poder aproveitar da melhor forma possível. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar, vamos começar com 1 hora, onde a gente identifica aqui nesse 1 hora que a gente tem, deixa eu só tirar esse order block dos 60 minutos, tá? Que tem a região de liquidez atrás. Deixa eu só... Ai, desculpa, tô bocejando toda hora aqui. Tem toda essa região de liquidez. E nós temos aqui, ó, para quem quer descobrir onde é, aqui nesse candle aqui do dia 8 de dezembro às 10 horas, que foi uma notícia, tá? É um candle do 15 minutos. É o próximo ponto, assim, mais importante que a gente tem, ó. Afinal, é o último candlezão aí que tentou reverter e foi-se embora. E depois dele, o preço não conseguiu mais descer, né? Nós vimos aqui que ele já fechou gap com esses dois candles aqui. Aqui veio testar de novo. Então, o que vocês têm que estar espertos? Isso aqui é uma armadilha que todo mundo que enxerga isso vai falar assim, quando chegar aqui o preço não vai romper. Chegar aqui o preço não vai romper, fundo triplo. E aí quando o preço chega aqui, o que ele faz? Ele dá a entrada, vai e depois volta. Tá? Então, por isso que eu falo que o dinheiro está aqui embaixo, não está aqui, tá?
Por isso que eu falei hoje que aqui era o lugar horrível de se operar. A gente ficou num range travado. Teve quem pegou oportunidade aqui, deu a vendinha ali. Eu não fiz. Então, assim, o que a gente tem que analisar agora? Agora, ó, a gente tem esse ponto de liquidez aqui desse topinho duplo, certo? Ó. Aqui, quando a gente diminui o time frame, agora sim vocês vão ver que o preço fez uma quebra de estrutura. Ó, ele fez um fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo e voltou, tá? Onde inclusive ele deu uma segurada. Amanhã, no pregão de amanhã, o que vai ser fundamental? A gente identificar aonde vai ser essa abertura do pregão. Se ele vai romper isso aqui e dar continuidade, ou se ele vai vir fazer mais um sweep aqui para seguir o caminho de baixo, né? Para fazer isso daqui. Ou também, se ele abrir aqui embaixo, muito cuidado, tá, turma? Que ele pode abrir aqui embaixo, a galera começar a sair vendendo fundo, rompimento, e ele acabar voltando para pegar essa liquidez aqui em cima, tá? Então tem que ter muita atenção, porque aquilo que a gente está falando, nós estamos falando num movimento de gráfico de hora, de 4 horas, tá? Então, vocês têm que saber que essa mitigação que eu falei, o que eu desenhei lá no gráfico de 4 horas, de fazer esse movimento aqui pode durar dias. Então, amanhã pode ser aquele dia que ele abre aqui, botando todo mundo na venda e começa a fazer o pullback. Para depois descer, para depois fazer o sweep e aí subir novamente. Então, o que vocês precisam entender é que a análise do 4 horas ela é uma análise macro. Então, o que a gente está falando aqui agora é day trade. A gente traz o 4 horas para dentro do day trade. Como que a gente faz isso? Dessa forma, analisando 15 minutos, analisando os 5 minutos, para a gente tomar as melhores decisões. Então, tenham em mente isso daqui. Se o preço abrir aqui para baixo, ele pode fazer um movimento que leva a induzir as pessoas a vender no fundo, para depois ele ir buscar liquidez aqui em cima e continuar descendo, tá? Isso que vocês têm que tomar cuidado. Como também, né, ele pode abrir aqui já com gap enorme e descer reto. O que é fundamental vocês entenderem é o leilão de abertura. Prestem atenção no leilão de abertura, acompanhem para ver onde é que estão acontecendo as zonas de interesse do preço, para que vocês possam tomar as melhores decisões, tá? Não adianta, a gente não vai falar hoje o que é, a gente fala das possibilidades, né, baseado no que o preço pode fazer, ou aqui, né, ou aqui, e abrir lá embaixo e depois só subir. A gente não sabe. Tudo vai depender do interesse do mercado. O mercado ele é aleatório, né, turma? Então, assim, quem já leu aquele livro Trader Vencedor, o Mark Douglas fala muito sobre isso. O mercado ele é aleatório. Quando a gente começa a identificar isso e tirar a responsabilidade de que a gente sempre tem que estar certo, e sim a gente tem que seguir o flow, isso é uma coisa que eu sempre falo, seguir o flow, né? As coisas começam a mudar. Então, tem que entender isso. O mercado é soberano, é aleatório, ele faz o que ele quer. Então, não adianta a gente querer sair daqui hoje no estudo com a receita pronta, porque às vezes ele pode não acontecer. Tem dias que ele bate direitinho a análise, tem dias que não, porque o mercado faz o que quer, tá? O que a gente tem é a expectativa que a gente vai acompanhar de acordo com a abertura. Mas assim, cuidando da expectativa para não ficar com viés. Tem esse porém também, tá? Então no índice é isso daí. Bora falar do dólar. O dólar foi a mesma porcaria do índice no fundo, foi o dólar no topo, né? Apesar que o dólar ainda deu uma vendinha boa aqui quando ele fez o sweep lá em cima e voltou. Fora isso, todo o tempo do mundo ele passou rodeando esse order block aqui,
porque ele tem alvo aqui em cima, que é aquele imbalance que está marcado já há horas, né? Aqui em cima. Deixa eu só ajustar ele aqui para o gráfico de 1 hora, que se eu não me engano, eu tinha marcado ele num time frame maior. Então a gente ajusta ele aqui para o gráfico de 1 hora. Então a gente tem esse imbalance aqui, depois a gente tem também aqui um outro ponto de interesse, que é esse drop, base drop, que a gente também vai deixar marcado, né? E depois a gente tem a extremidade aqui em cima, tá? Que aí já é um ponto mais longínquo. Agora, ó, o que a gente tem aqui? O preço ele tá brigando aqui justamente por isso. Porque aqui atrás estão os stops e tá todo mundo querendo pegar esses stops para dar continuidade nesse movimento de alta que a gente tem aqui, tá? Então, assim, ele foi, aí fez a captura de liquidez e agora tá querendo forçar para ir para o próximo alvo. Por isso que ele não tem força. E quando vocês olhem aqui, ó, quando a gente traz para o 15 minutos, é aquele mesmo problema que vira e mexe acontece no índice. Ele abriu aqui, ó, fundo, ele não conseguiu perder um fundo. E aí a galera fica achando que vai vender no order block. E se esquece da estrutura maior, que é, ele fez a liquidez aqui e tá vindo para testar rompimento. Tá vindo para fazer isso, né? Então a turma tem que entender, vocês têm que entender como é que trabalha nesse sentido, tá? O preço está subindo. Amanhã, se ele abrir aqui dentro e ameaçar voltar, saibam que é um pullback, tá? Ó, é um pullback desse movimento de alta. Então, prestem atenção nisso. Tomem cuidado para ficar caçando só venda pelo preço tá numa região de oferta. Porque tem muita gente que está se dando mal por isso. Está toda hora achando que o preço está em região de oferta e quer ficar caçando venda e o preço não está subindo. Por que acontece isso? Porque justamente essa turma que está caçando topo e achando que está operando smart money está dando liquidez para o mercado, tá? Então prestem atenção nisso daí. E essa região aqui, inclusive, ó, ela pode servir como liquidez para dar impulsão para cima, tá? Aqui tem dinheiro preso, então essa daqui pode ser o pullback da alta, então vocês fiquem atentos. Eu vou deixar esse aqui eu vou deixar marcado porque o preço está trabalhando aqui dentro ainda, então a gente não tem por que tirar essa marcação. Beleza, turminha? Então, era isso que a gente tinha para o dólar. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos uma excelente noite e um ótimo pregão amanhã, sexta-feira. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo amanhã cedo do mercado americano.